Book Crush, aqui é o RB Neto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês, assim como prometi, a vídeo opinião sobre um livro que eu li durante todo o decorrer do mês passado, no mês de outubro, e que foi difícil de digerir e que me impactou de uma forma que eu não estava preparado. E obviamente eu estou falando sobre Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, lançado por aqui pela editora seguinte. Ô meu amor, vamos mostrar cultura pra esse povo? Enfim, esse livro é uma distopia que se passa aqui no Brasil, mas tem temas tão atuais e tão pertinentes para o momento que eu acho que vale esse vídeo aqui, vale essa conversa com vocês. Então espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de mais nada vamos conversar um pouquinho sobre a história em si de Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Nesse livro aqui nós vamos conhecer o Chuvisco, que é esse rapaz que acabou de se formar na faculdade e atualmente ele está trabalhando como freelancer de tradução, ele traduz alguns livros. Ele deve ter por volta de 21, 22 anos mais ou menos, e tem uma particularidade muito interessante que é algo que o Eric chama de catarse criativa, que seria uma espécie de doença psicológica que provoca alucinações reais no Chuvisco, e por conta disso ele sempre foi no psicólogo desde muito pequeno. Ele meio que vê o que existe e o que não existe convivendo ao mesmo tempo, quando ele tem essas crises de catarses criativas. Por se tratar desde cedo, ele meio que já recebe alta do psicanalista dele, ele já consegue lidar muito bem, controlar bastante essas cartas criativas. Só que devido ao momento sociopolítico que a história começa a abordar, essas cartas estão voltando, estão começando a afetar de novo o Chuvisco e estão começando a mexer com a cabeça dele novamente. E que momento sociopolítico é esse que o livro aborda? Chegou ao poder um governo totalmente totalitarista e totalmente extremista religioso. Ele está mexendo profundamente com a Constituição, ele está perseguindo mesmo, sem qualquer tipo de receio, todas as minorias, sejam elas religiosas, raciais ou sexuais. Instalou uma nova polícia federal, por assim dizer, que são chamados de gladiadores, que são meio que os batedores do presidente, que aqui é conhecido como o escolhido, ele não tem nome. E ainda por cima, ele incentiva uma milícia da população, conhecida como Guarda Branca, que é justamente para caçar e para reprimir e perseguir qualquer tipo de minoria. Ou seja, o Brasil que nós estamos vivendo nesse livro aqui seria de uma ditadura totalmente extremista religiosa. E o Chuvisco tem amigos que estão sendo perseguidos, ele mesmo, por ser ateu, ele também é um alvo fácil a ser perseguido. Ele está ali, de todas as formas, querendo lutar por um Estado laico, querendo lutar por uma democracia de fato no país. Ele tenta fazer pequenas coisas para que conscientize a população e para que a população se volte contra o governo, sabe? Que abram os olhos e vejam o quão problemático e quão ferrado é essa ditadura no qual o país está mergulhado. Só que no começo do livro, logo no primeiro capítulo, nós descobrimos que o presidente anuncia algo chamado como o Pacto de Convivência, que seria uma forma de criar uma trégua entre o partido dele e todos os opositores, todos aqueles que se opõem ao governo dele, ou seja, pessoas vão poder se manifestar publicamente, ter protestos e todo tipo de coisa sem serem perseguidas pela polícia e coisas do tipo. O que o Chuvisco não acredita muito, ele acha que é uma forma de armadilha justamente para pegar esses opositores ao governo. E no começo do livro, depois que está voltando do bar, a saída que ele deu com os amigos dele, ele acaba encontrando alguns jovens que pertencem à Guarda Branca, essa milícia que é meio que apadrinhada pelo próprio governo, atacando um rapaz que é um rapaz trans. E ele vai ali defender esse rapaz trans dessa Guarda Branca e acaba que acontece uma luta terrível. Ele consegue salvar esse rapaz trans, só que obviamente ele vai se machucar bastante e ele vai parar no hospital. Mas isso reacende uma fome de lutar mais voraz no Chuvisco. Então ele acaba que vai decidir não só saber mais sobre esse rapaz que ele tentou salvar e que simplesmente sumiu na noite depois que ele conseguiu salvar da Guarda Branca, então também ele vai tentar entrar na oposição mais famosa ao governo, que é a Santa Muerte, que é esse grupo de mídia que surgiu e usa a Deep Web
para espalhar as informações corretas, já que todas as informações de todas as emissoras, de todos os jornais chegam à população de forma censurada pelo governo. Então a história vai partir mais ou menos desses dois pontos, dessas duas linhas do tempo, e nós vamos acompanhar o Chuvisco e o dia a dia do Chuvisco, dos amigos dele, enquanto eles vivem essa ditadura religiosa instaurada no Brasil. Muito bem, falando dessa forma sobre a história de Neguinho Nesse Herói, ela parece um tanto quanto confusa, mas não é assim que o livro é narrado. Para falar a verdade, o que mais me chamou a atenção nesse livro aqui, nessa distopia, foi justamente o fato do Eric Novello ter pego e colocado um escolhido nessa história. O Chuvisco, ele não vai ser líder de revolução nenhuma, ele não vai ser o rosto da rebelião, muito pelo contrário, ele vai ser mais alguém, mais uma pessoa ali no meio da multidão que está tentando fazer a diferença. Eu acho que é isso que faz com que a gente se conecte tanto aos personagens, porque tudo fica muito mais real e muito menos cinematográfico. Não é um livro que vai ter muitas cenas de ação, não é um livro que vão ter explosões, e tem momentos de tensão, tem momentos chaves, tem momentos de luta, mas não é uma história de aventura, não é uma história de ação, é uma história, uma trama totalmente política. O foco dela é como a ditadura afeta a população, de como os perseguidos lidam com ela, de como é perigoso deixar o fundamentalismo invadir a política em qualquer lugar que seja. É um livro que reflete muito o nosso momento social e político atual. E por isso eu não consegui digerir esse livro tão bem quanto poderia, apesar do Eric ter uma narrativa fluida, apesar do livro ser narrado em primeira pessoa pelo próprio Chuvisco, eu não consegui ler o livro de uma vez só. Eu li ele aos poucos, no decorrer de todo o mês de outubro. Porque tudo que acontecia aqui com os personagens era muito real para mim e me atingia muito. Eu pensava que aquilo poderia estar acontecendo com um amigo meu, ou até mesmo comigo. E isso foi muito assustador, isso foi muito aterrorizador. E perceber como qualquer forma de totalitarismo, como qualquer forma de extremismo é tóxica e afeta todas as pessoas, e como nós temos que combater isso. E é muito interessante o que o Eric Novello faz aqui, justamente em um determinado momento da história, que a gente pensa que apenas as minorias estão sendo perseguidas, apenas quem não é da mesma religião, quem é de outra cor, quem é LGBT. E com uma personagem que o Eric introduz aqui, lá pela página 100 mais ou menos, nós percebemos que até quem tecnicamente estaria do lado que o escolhido e todos os seguidores deles considerariam o lado certo, também sofre perigo só se não concordar com eles, e mostra que também essas pessoas também são perseguidas, que essas pessoas também desaparecem, que essas pessoas também somem do mapa do nada, e mostra que não há segurança de forma alguma se a gente for seguir qualquer tipo de extremismo, sabe? É um livro essencial que todas as pessoas deveriam ler nesse exato momento. Obviamente essa história aqui ela vai ser extremamente representativa. Se em algum outro livro isso pudesse soar forçado, aqui no livro do Eric é muito crível e muito coerente com a nossa sociedade, sabe? A gente se pergunta por que em mais livros não acontece isso, e a gente tem toda uma padronização por aí, quando a gente sabe que não é bem assim, ainda mais aqui no Brasil. E aqui fica muito real, sabe? E não é só algo conveniente para a história. Sem falar nos amigos propriamente ditos do Chuvisco, que são extremamente carismáticos. Eu reconheci vários amigos meus aqui nessa história, e foi engraçado e ao mesmo tempo assustador, porque como eu disse pra vocês, eu tinha medo do que podia acontecer com eles. Alguns vão sofrer muita coisa aqui, corta o nosso coração, o destino que alguns vão ter nessa história, mas é um alerta, esse livro é um alerta que precisa ser lido, e se você ainda está em dúvida se deve ou não ler Ninguém Nesse Herói, leia, pois ela precisa ser lida. Ano que vem temos eleições, vamos abrir os olhos das pessoas para não deixar que nada do tipo aconteça, para não deixar que essa distopia acabe se tornando a nossa realidade. Agora, falando de pontos negativos de Ninguém é esse Herói, eu posso apontar dois pontos negativos. Um que foi algo que realmente me incomodou durante a leitura, e outro que não me incomodou, mas que eu tenho certeza que vai incomodar outros leitores, então acho necessário, importante contar aqui nesse vídeo. E o primeiro deles, que foi algo que incomodou, foi com relação à própria sexualidade do Chuvisco. Nesse livro nós vamos ter gays, nós vamos ter héteros, nós vamos ter trans, nós vamos ter lésbicas, e todos os personagens, eles são denominados assim, não existe nenhum segredo com relação à sexualidade
bissexualidade deles. Entretanto, o Chuvisco, durante todo o livro, a gente percebe que o Chuvisco é bissexual e tem outros personagens aqui nesse livro que também são bissexuais. Mas em nenhum momento os personagens bissexuais são chamados de personagens bissexuais. E isso me irritou muito. Não é uma questão de rótulo, é uma questão que, infelizmente, bissexualidade ainda é muito mal vista, tanto no meio hétero quanto no próprio meio LGBT. É uma das siglas mais apagadas e mais invisibilizadas da própria comunidade. Por mais que a gente reconheça que o protagonista é bissexual, o Eric em nenhum momento se preocupa em mostrar o personagem se afirmando e tendo orgulho de ser bissexual. E eu achei isso problemático pra caramba, porque pleno ano 2017 a gente ainda precisa ter um mês da visibilidade bissexual. Um livro justamente sobre representatividade. Um livro onde vai falar sobre minorias e não falar sobre uma minoria que infelizmente ainda é muito invisível dentro da própria sigla. Para mim foi problemático de uma forma extremamente pessoal. Foi uma chance extremamente perdida que ele teve aqui e ele não aborda em nenhum momento de todas as páginas do livro que o Chuvisco é bissexual, mesmo a gente sabendo que o personagem é. Agora, outra coisa que eu sei que pode incomodar outros leitores, mas que não me incomodou, foi com relação ao final do livro. Porque o final da história ele é meio anticlimático. No decorrer da narrativa, eu já percebi que o fim da história não seria da forma mais bombástica ou mais conclusiva assim. Ele tem um final meio que a esperança, se eu posso comparar com alguma distopia. E eu sei como as pessoas odeiam o final de A Esperança. Eu, nesse livro aqui, durante toda a história, justamente pela trama estar muito mais concentrada na política e na vida social desses personagens, eu já esperava algo do tipo. Mas eu tenho certeza que vão ter leitores que vão pegar esse livro aqui e vão se deparar com esse final anticlimático e vão estar extremamente incomodados. Então, eu utilizo essa parte do vídeo justamente para avisar você que ainda não leu que sim, esse livro aqui ele tem um final bem anticlimático, mas que eu acho que durante toda a proposta não poderia ter sido diferente, sabe? Ele segue a linha narrativa do livro. Se fosse qualquer outro tipo de final que o Eric Novello escolhesse para esse livro aqui, seria forçado, mas eu tenho certeza que é um final que pode irritar muita gente, mesmo que não tenha me irritado. Mesmo assim, mesmo com esses dois poréns, eu acho que o primeiro porém que eu contei pra vocês me afetou muito mais do que o segundo. O segundo realmente eu já esperava. Eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui. Ele se tornou um book crush. É um livro importantíssimo de ser lido. É um livro extremamente atual, infelizmente. É um livro que as pessoas realmente deveriam ler para abrir os seus olhos, tomar cuidado com falsas promessas políticas, tomar cuidado com falsos messias políticos que surgem. Sério, gente, de verdade, leiam esse livro, compartilhem essa história. Não vamos permitir que essa distopia, infelizmente, se torne realidade. Vamos lutar contra isso, por favor. Bom, pessoal, esse foi o nosso melhor e o nosso pior de Ninguém Nasce Herói do Eric Novello, lançado por aqui pela editora seguinte. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhem nas suas redes sociais, porque vocês vão estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito na minha lista, se torne inscritor, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, que eu geralmente posto todas as novidades da semana, e eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads, além também do link de compra do livro, para quem ficar interessado em comprar através do link da Amazon aqui no canal e ajudar a na minha estante. Enfim, se você já leu esse livro, se você pretende ler esse livro, deixa aqui embaixo nos comentários, poderá conversar com vocês sobre Ninguém Nasce Herói. Você que foi Renda Neto para mais um vídeo opinião do canal na minha estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.